Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que vai ser a vossa 18ª lição. E basicamente hoje trazemos aqui mais um tema que tem a ver com o ego, que tem a ver com o controle do ego e que tem a ver com a compulsão por controle, que no fundo é uma das dimensões do ego. E porquê é que estamos a trabalhar tanto nestes aspectos psicológicos? Porque isto são aspectos que prejudicam muito a comunicação. E nós aqui nestas oficinas, ou nesta oficina em particular, que é a oficina portanto, da firma ou da empresa que rege sobretudo as relações bilaterais, e efetivamente, seja nas relações amorosas, seja nas relações profissionais, seja nas relações de amizade, bilaterais, entenda-se aqui, é muito importante que a comunicação seja feita de forma fluida, de forma transparente. Todavia, existem tendências naturais, nomeadamente narcísicas, que a nossa sociedade líquida dos dias de hoje tem, que criam as compulsões por controle. E, portanto, isto faz com que as manifestações dos egos e do ego surja cada vez mais forte nos relacionamentos, nomeadamente pela questão da busca da validação. E este é um aspecto que merece aqui um tema autónomo, uma lição autónoma, porque prejudica bastante a comunicação, limita e acaba por criar aqui uma série de situações que é importante que vocês estejam atentos e saibam como também ultrapassar estes desafios. E por isso mesmo trago-vos aqui exercício e também uma reflexão acerca de como é que esta compulsão por controle pode ser trabalhada nos dias de hoje, face à inteligência artificial, face às redes sociais, ao Instagram, enfim, a todo um conjunto de instrumentos que surgem nos dias de hoje e que nos levam, dada a velocidade a que vivemos, que é uma velocidade e digamos, um passo acelerado, cada vez mais acelerado, onde surgem formas de nos potenciar e onde o ego é cada vez mais referido e cada vez mais algo que se torna comum e que de alguma forma nos prejudica objetivamente naquilo que é a expressão dos nossos verdadeiros sentimentos. Então é importante saber distinguir o ego da essência, é essencial criarmos mecanismos e termos estratégias para conseguir estar na sociedade em rede, na sociedade virtual e, portanto, viver, digamos, também nesta nova realidade, mas ao mesmo tempo manter a nossa essência e conseguir perceber muito bem quando é que o ego entra e quando é que ele entra através da compulsão por controle e quando é que o controle aparece aqui ligado à nossa necessidade de sermos validados, porque tudo isto acaba por estar interligado numa sociedade em rede, numa sociedade que hoje em dia é determinada pelo digital, ok? Então, existem duas forças principais do ego, querer estar certo e controlar, aliás já tínhamos passado por aqui, e o desejo de controle torna-se compulsivo, não é? Acaba por haver uma busca de validação como forma de ativação do ego e isto tem impacto na infância, na forma como nos reconectamos com a infância e cria relações inseguras. É preciso vermos que a nível de comunicação e pensamentos e canais abertos, nós temos aqui muita ligação àquilo que foram as nossas linhas de tempo e as linhas de tempo estão a ser mudadas, estão a ser alteradas. A inteligência artificial está a fazer com que as nossas memórias do passado sejam transformadas, sejam ressignificadas exteriormente. Então é preciso que nós tenhamos a perfeita consciência, de um ponto de vista psicológico, da psicologia, o que é que estão a fazer connosco. Ou seja, aqui é muito importante e começamos a entrar num tema que se calhar será bastante mais recorrente quando entrarmos no terapeuta, que trata das questões emocionais. Agora, como é evidente, nós temos que perceber que as questões emocionais estão ligadas àquilo que são também as questões comunicacionais, ou seja, aqui o ar e a água acabam por estar de alguma forma conectados. E porquê? Porque nós temos aqui esta necessidade de estabelecer canais de comunicação limpos, claros, que nos permitam dialogar e que nos permitam criar, no fundo, aqui uma clara percepção da nossa essência, da essência do outro e criar pontos e criar equilíbrios, daí a balança, que são equilíbrios entre essas duas realidades, através da comunicação bilateral, mas não podemos ignorar que estamos a falar de dois mundos complexos. E esses dois mundos complexos têm efetivamente o aspecto psicológico por trás deles e são duas histórias, duas narrativas que foram construídas com, no fundo, marcas do passado, traumas. Todos nós somos de alguma forma fragmentados pelos traumas que temos, com mais ou menos consciência deles, e quanto mais consciência tivermos do nosso aspecto psicológico, dos nossos traumas, mais capacidade temos de evitar que o ego tenha impacto na ressignificação da nossa infância e das nossas relações inseguras, para depois sermos como que dominados ou de alguma forma usados
em determinados contextos. Quer dizer, tudo isto é importante perceber, porque só nós tendo o controle sobre nós próprios e blindando a nossa própria imagem interna e aquilo que é a nossa autoestima e termos o nosso autocuidado e saber nos proteger, é que podemos depois efetivamente combater, entre aspas, a dominação externa e a tentativa de alteração de narrativas através precisamente da inteligência artificial e da manipulação que existe e vem deste novo tempo que nós temos, atualmente dominado pela tecnologia. Portanto, a revolução tecnológica tem muito a ver com isto, a perda do controle sobre nós mesmos, ou seja, a zombificação da sociedade. E este aspecto é um aspecto que é importante percebermos que está ligado ao ego. O ego não nos fortalece, torna-nos mais fracos e mais fáceis de dominar. Quando vamos à nossa essência, conseguimos autonomizar-nos deste sistema, ok? Portanto, reflexão inicial, você tenta controlar situações, pessoas com frequência, ou permite que as situações fluam, busca constantemente aprovação ou de alguma forma deixa que as situações fluam. Porque quanto mais compulsivamente quiser a aprovação alheia, mais facilmente se torna cativo dessa mesma sociedade alheia, que depois acaba por o levar para onde quer e para o manipular e para o escravizar aquilo que são as necessidades da própria sociedade. E a partir daí você perde a sua autonomia, fica totalmente dependente, dominado por padrões de medo e dominação, e torna-se muito mais fácil de controlar e de ser destruído e consumido, porque deixa de ter controle verdadeiro sobre aquilo que é o seu destino. Isso faz com que não consiga evitar situações que o podem destruir. Isto é tanto mais perigoso quando nós estamos cada vez mais a aproximar-nos de guerras mundiais, conflitos, e obviamente neste contexto a vida poderá ela própria estar em jogo. Não é já só uma questão de sobrevivência de um ponto de vista teórico ou filosófico, pode ser mesmo do ponto de vista real, se não se souber ter a consciência da energia e de que podem controlar a nossa energia a partir de fora, ao controlar as nossas narrativas e saber as nossas histórias, e depois usar isso para nos controlar. Portanto, esse aspecto é muito interessante, porque isto é sempre uma via de dois sentidos. Quando nós conhecemos o outro, e Dale Carnegie tem aquele princípio fundamental, conhecer o outro é deixar que o outro fale, mas também se nós falamos e falamos com as pessoas erradas, podemos nós próprios passar a ser manipulados. E este aspecto é muito importante, perceber que é uma estrada de duas vias. A compulsão por controle, e que hoje em dia está potenciada pelas redes sociais e até pelos mercados e pela sociedade em que vivemos, de pressão constante, de competição, de escassez de recursos, de nos pôr em modo de sobrevivência, tem a ver com um controle excessivo e uma tentativa de garantir resultados. E cá está, tem a ver exatamente com isso, com a sobrevivência. Nós estamos mais a pensar como é que sobrevivemos, como é que alocamos recursos, e menos como é que vivemos o dia-a-dia e nos adaptamos. Ou seja, a capacidade de adaptação deu lugar à rigidez de obter resultados. E isto cria impactos negativos nas relações interpessoais e faz com que lidar com a perda de controle nos faça perder também a maturidade, não é? Portanto, e nós temos que aprender a ter maturidade ao lidar com essa perda de controle, perceber que muita coisa não depende de nós e que é mais importante as lições que tiramos daquilo que nos acontece do que propriamente aquilo que nos acontece. Aliás, 90% é a reação e 10% é aquilo que efetivamente nos acontece. E é sobretudo na reação àquilo que nos acontece que nós tiramos, digamos, maior ou menor partido daquilo que acontece. Passando o pleonasmo. Portanto, o exercício é analisar comportamentos controladores e perceber quando é que nós temos essa compulsão por controle, em que momentos, em que situações, sobretudo na nossa vida mais ligada à tecnologia, mais ligada aos momentos em que estamos a produzir qualquer tipo de conteúdo e como é que essa compulsão por controle acaba por de alguma forma limitar as nossas capacidades. A busca por validação, que é algo que é universal e que tem muito a ver com uma insegurança profunda, baixa autoestima. E isto muitas vezes manifesta-se através de submissão, dependência, aprovação externa. Aqui é importante identificar essas manifestações, perceber a sua origem, perceber essencialmente que ao ver essa insegurança e essa baixa autoestima temos que ter estratégias de autocuidado que nos façam reganhar o equilíbrio entre a valorização pessoal e a dependência emocional, saber do que é que somos dependentes emocionalmente, porque temos sempre dependências emocionais, somos humanos e portanto é natural termos limitações e é bom saber que as temos, assumi-las e trabalhá-las, porque aquilo que não assumimos nós não podemos controlar e aquilo que assumimos nós podemos ter
um controle. E quando eu falo aqui do controle, não é o controle obsessivo que estamos aqui a falar, é o conhecimento e a percepção daquilo que, no fundo, mexe connosco, não é? Para saber aquilo que efetivamente nós podemos, digamos assim, através da nossa autoestima e da nossa autoconfiança, moldar e direcionar, e aquilo que de alguma forma temos que aceitar. E ao aceitar, e ao fazer essa aceitação de forma honesta, nós libertamos-nos precisamente do controle. Ou seja, deixamos de procurar controle para aceitar que há fluidez e que há coisas que nós não controlamos, que simplesmente acontecem. Pronto, este aspecto é muito importante para percebermos efetivamente o que é que nos move, o que é que mexe connosco, submissões, dependências, aprovações externas, e até que ponto é que precisamos ou não verdadeiramente disso. Exercício: identifica e escreva momentos em que busca a aprovação. A competitividade nos relacionamentos é algo que existe, portanto ela pode ser destrutiva quando estamos em constante comparação e disputa. Devemos identificar esses comportamentos competitivos, transformar a competição em apoio mútuo e aqui ter estratégias de empatia e colaboração para ultrapassar essas mesmas realidades e dificuldades. Uma reflexão final e prática: trabalhar a sua autoconfiança de forma diária, evitar respostas automáticas do ego, essencialmente criar aqui uma rotina por 90 dias, os tais 3 ciclos de 15 dias com intervalo de 15 dias, e aqui essencialmente relações com mais consciência empática e mais saudáveis, ok? Que deve ser aqui a reflexão final e o objetivo. Estratégias para o equilíbrio: eu diria que é trabalhar e autoavaliar-se, meditações, afirmações, aceitar incertezas, nomeadamente acerca da confiança e do equilíbrio emocional, saber que nem sempre estamos a 100%, que por vezes falta o equilíbrio emocional e por vezes falta a confiança, e aí temos que ir buscar equilíbrio, e isto é importante, tal como trabalhar a tal autovalidação através de meditação e afirmações. E ao fazer a autovalidação, já não vamos fazer a validação externa nem buscar a validação externa, fortalecemos a partir de dentro e temos o nosso próprio projeto e a nossa própria maneira de pensar, fortalecer os vínculos de apoio e não de competição, e observarmos diariamente e registar as mudanças que acontecem connosco, ok? Basicamente é isto que eu tinha para vocês hoje, aqui nesta lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.